Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre o Brasil República, né? Mas apenas sobre o período do regime militar, tá bom? Eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes, tá? Então, nessa primeira parte aqui do regime militar, nós vamos falar do Alto Comando Revolucionário até, né, o governo de Arthur de Costa e Silva, tá bom? Só lembrando que a ditadura militar ela ocorreu entre o ano de 1964 e 1985 e teve uma duração aí de 21 anos. Então, bora entender o que foi o regime militar? Bem, primeiramente, né, quando a gente fala em regime militar, temos que lembrar aí, né, que houve um papel muito importante aí da nossa história, que foi o Alto Comando Revolucionário. O que vai ser isso daí, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas na minha última videoaula eu falei para vocês sobre o processo, né? Sobre o golpe que o João Goulart ele acabou recebendo, né, dos militares, ele foi deposto. E Ranieri Mazzilli, que até então era o presidente da Câmara dos Deputados, ele acaba assumindo a presidência. Até porque o próprio João Goulart, ele já era o vice, né, do Jânio Quadros. E o Alto Comando Revolucionário, que nem vocês conseguem observar aí na imagem ao lado que eu coloquei para vocês, eles foram muito inteligentes porque eles simplesmente, né, falaram assim que tinha que tentar legalizar aquele golpe, né, que seria, vamos dizer assim, uma coisa que realmente estava nos moldes constitucionais. E por esse motivo, a primeira coisa que eles criaram vai ser o Ato Institucional 1. O que vai ser o Ato Institucional 1, né? Simplesmente vai fortalecer o executivo, ou seja, a imagem do presidente. Só que o próprio Ranieri Mazzilli não imaginava é que ele também sofreria um golpe desse alto comando revolucionário. Porque esses militares falaram assim o seguinte: bem, quem deu o golpe foi a gente, então somos nós que temos que governar, e não você, um civil. Então, Ranieri Mazzilli acabou, né, vamos dizer assim, sendo deposto. A presidência da República acabou sendo declarada vaga, né? E provisoriamente quem acabou comandando aí, né, vai ser o Alto Comando Revolucionário. Até que eleições indiretas, tá, gente, fossem realizadas lá no Congresso. E, claro, para que não houvesse qualquer tipo de concorrência, né, ao setor militar, esse alto comando ele vai acabar fazendo bastante cassação, né, de mandato, vão suspender os direitos políticos aí por 10 anos. Então, assim, pessoas que eram contra esse ato institucional, a essas novas formas de governo, também acabaram, né, sendo perseguidas, presas e entre outras coisas muito mais aí que eu estarei falando para vocês ao longo do vídeo, tá bom? Claro que quando foi eleito o presidente, né, a gente consegue observar que o Congresso, ele vai acabar, vamos dizer assim, elegendo Castelo Branco. E ele vai ser o primeiro presidente do período, né, da ditadura militar aí, tá bom? Então, bora falar aqui sobre o governo de Castelo Branco. Bem, o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco ocorreu entre o ano de 1964 até o ano de 1967. Ele nada mais vai fazer, né, do que dar continuidade à política do alto comando revolucionário, tá? E como já tinha se criado o Ato Institucional 1, ele vai acabar criando o Ato Institucional 2, que ele vai falar assim o seguinte, tá? Que as eleições, determinou que as eleições diretas para presidente, então, como é que eu posso estar informando para vocês? Além das eleições para presidente ser de forma indireta, ele vai acabar com todos os partidos políticos que existiam no Brasil, tá? Que era o famoso pluripartidarismo, e ele vai acabar criando o bipartidarismo, tá? Que apenas vamos ter dois partidos aí, que é a Aliança Renovadora Nacional, mais popularmente conhecida como Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, mais popularmente conhecido como MDB. Mas esses dois partidos políticos eram de cunho também militar, tá bom? E claro que quando ele criou o Ato Institucional 1, ele fala que as eleições indiretas é para presidente. E o que ninguém imaginava era que mesmo ele criando, né, esses partidos políticos, a gente consegue observar que grande parte dos estados brasileiros, eles acabaram elegendo, né, candidatos a governadores que não eram militares,
E isso trouxe uma insatisfação muito grande, né, para Castelo Branco, que ele vai acabar criando um novo ato institucional, que é o ato institucional 3, em que dizia-se o seguinte, que deveria ter eleições indiretas, né, pela Assembleia Legislativa também para o cargo de governador. Então, não só o presidente, mas como o próprio governador, né, as eleições agora são indiretas. Claro que cada vez mais, gente, a gente observa que o governo de Alencar vai ser um governo, vamos dizer assim, que vai criar esses moldes da ditadura. Porque além do AI1, 2 e 3, ele também vai criar o 4, que nada mais vai ser do que criar uma nova Constituição. A Constituição vigente, né, durante esse período, era de 1946, aquela que tinha sido feita durante o governo de Dutra, né? E por esse motivo, por conta desses atos institucionais, estava começando a observar, vamos dizer assim, que eles estavam indo totalmente contra a Constituição. E como eles queriam legalizar essa nova forma de governo, acabaram criando a Constituição de 1967. Para deixar de modos mais resumidos aí para vocês, era simplesmente dizendo assim o seguinte, que o presidente, ele tem o poder de fazer o que ele bem quiser e ninguém pode ser contra ele. Então a gente consegue observar que de fato, né, os militares eles foram, vamos dizer assim, reprimindo, né, vamos dizer assim, essa forma de governo e legalizando ela também. E aí não tinha mais o que se fazer, né? Claro que eu estou falando muito da política interna, mas em relação à política externa, né? Lembrando que estamos no período que a gente fala que é da Guerra Fria, os Estados Unidos ele vai gostar muito, né, dessa nova intervenção militar. Até porque o João Goulart, não sei se vocês se lembram da minha última aula, ele tinha algumas características aí, né, que muitos acreditavam que ele poderia ser um presidente socialista no Brasil. E quando houve esse golpe, os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, ele vai acabar financiando muito desses projetos aí que os militares vão tentar empreender, né? E só para vocês terem uma ideia, o Brasil, pela primeira vez, ele vai acabar participando, tá? Das Forças Armadas Internacionais da Paz, que é a famosa FIP. E vamos dizer assim, os nossos militares, eles também vão acabar fazendo intervenção, né, em algumas regiões aqui da América Latina, como a própria República Dominicana, que nada mais seria, né, do que aquele governo repressor que os Estados Unidos estava fazendo, né, durante o período da Guerra Fria, principalmente aqui na América Latina, com medo dessa expansão socialista, né, que estava se vigente aí no mundo. O Castelo Branco, ele vai acabar criando algo, né, que muitos acreditam que vai ser algo bom, mas, na minha humilde opinião, vai ser algo ruim, que vai ser o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Hoje a gente sabe que quando o trabalhador ele fica numa empresa, a empresa todo mês ela paga um valor X, né, que deixa numa conta, e quando a pessoa ela for mandada embora, ela recebe esse valor cheio. Uma coisa, né, que poucos livros eles contam é que durante o governo de Getúlio Vargas, ele praticamente fez leis trabalhistas que faziam com que a pessoa ela tivesse praticamente empregos assim vitalício, estabilidade no emprego. Então não era tão fácil você mandar um funcionário embora se ele não tivesse feito um ato muito grave. E quando os militares eles acabaram criando esse fundo de garantia por tempo de serviço, ficou muito mais fácil para o empregador ele mandar embora aquele funcionário a hora que ele bem quisesse, né? Porque ele tinha essa possibilidade, essa mobilidade. Então, para os empresários vai ser algo bom, mas para os trabalhadores, né, a gente consegue observar aí que não tinha nada de vantajoso, tá bom? Outra coisa também que ele vai tentar criar é o Programa de Ação Econômica do Governo, que é a PAEG, que era uma forma de tentar desenvolver o país e diminuir a inflação. Mas, claro que a gente observa que não vai dar muito certo, porque os próximos governantes que vão estar vindo aí no período da ditadura militar, eles vão tentar ainda, né, conter a inflação no Brasil, que já ocorria, querendo ou não, desde o governo, né, de Dutra, mas vai piorar principalmente aí no governo de Juscelino Kubitschek.
tá bom? Bora aqui então falar sobre o governo de Arthur da Costa e Silva, que ocorreu entre o ano de 1967 e o ano de 1969, tá bom? É claro, né, que durante o seu governo, ele vai tentar dar uma maior participação política à sociedade, né? Só que vai acabar se observando que a população, né, ela era totalmente contra a ditadura militar. E na mentalidade dos militares, eles achavam que a população estava gostando disso, e a população não estava gostando nada. E só para vocês terem uma ideia, aí onde realmente vai começar a repressão. Até porque eles vão falar assim, a gente tentou dar uma maior participação da população e a população, ela tentou se voltar contra nós, então realmente, né, vamos fazer um governo ditatorial, que é isso que essa população merece. E aí a gente vê, né, que os próximos governantes cada vez mais vai ser repressor. Durante o governo dele, né, também vai tentar criar empresas e instituições voltadas para a questão social e econômico. Então, só para vocês terem uma ideia, né, nesse contexto vai acabar se destacando a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que era a SUFRAMA, o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, o FUNRural, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, o SUDECO, a Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI, também vai criar o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, também vai criar a Superintendência Nacional da Marinha Mercante, a SUNAMAN, e também a Empresa Brasileira da Aeronáutica SA, que é a Embraer. Mas, né, não podemos esquecer que houve bastante investimento, mas grande parte dessas empresas aí acabaram não trazendo aquele retorno bem esperado. Então, eu digo mesmo assim, que os militares eles vão investir muito dinheiro, mas vão investir de formas errôneas. E isso, cada vez mais economicamente, vai prejudicar, né, a população brasileira em si. Durante o governo de Arthur Costa e Silva, né, vai acabar ocorrendo aí um episódio, tá, gente? Que no dia 2 de setembro do ano de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, que era do partido MDB, você lembra lá? Partido de oposição do Arena. Ele vai proferir um discurso, né, em que dizia assim, o seguinte, que a população ela não deveria participar dos desfiles, né, do dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, porque ele acreditava que se a população participasse, que eles estariam aplaudindo os militares responsáveis por prisões, né, por repressão popular, entre outras coisas mais. E quando, né, Costa e Silva acabou descobrindo desse ato aí, vamos dizer, revolucionário, ele vai acabar decretando, né, o ato institucional 5. E, gente, o ato institucional 5, todos os historiadores eles concordam que esse realmente aí vai ser um dos mais repressores, tá bom? Até porque a gente consegue observar que o AI-5 ele vai conceder poderes excepcionais ao presidente da República, né? Que querendo ou não, ele já tinha esse poder, mas além disso, tá? O presidente agora ele pode decretar o recesso parlamentar e legislar por decreto nesse período. Ele também pode restringir o direito de ir e vir de qualquer pessoa. Também pode cassar mandatos e suspender direitos políticos por 10 anos. E ele pode simplesmente aposentar compulsoriamente, né, aqueles militares de oposição que não são a favor do seu governo. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês, tá bom? É que o presidente, gente, ele tem o poder judicial. O que que seria, né, esse poder judicial? Que, ele pode fazer o que ele bem quiser e ele não poderia ser punido pelos seus atos, porque o ato institucional 5, ele estaria, vamos dizer assim, de uma forma legalizando todas essas barbaridades aí que estaria ocorrendo durante esse período. Claro que agora ele é apoiado, né, pelo ato institucional 5. Uma das coisas assim que ele vai acabar fazendo, né, ele vai fechar o Congresso Nacional. Por qual motivo ele vai fechar o Congresso Nacional? Você lembra lá que eu falei para vocês do deputado Márcio Moreira Alves, né? O Costa e Silva tinha pedido para que o mandato dele fosse cassado. E como o Congresso ele vai acabar não aprovando, dizendo que não queria,
vamos dizer assim, uma política muito repressora e que pudesse, vamos dizer assim, ter uma insatisfação cada vez mais popular. Então, Costa e Silva, como uma forma de punir o Congresso Nacional, ele vai acabar fechar e ele vai simplesmente, gente, fazer uma cassação de todos os opositores. Então, caçou sim pessoas lá no Congresso Nacional, caçou pessoas, né, do MDB, e entre, querendo ou não, até gente do seu próprio partido, que se caso não tivesse o mesmo tipo de, vamos dizer assim, de ideais políticos, né, vamos dizer assim, e da sua forma de governo. Então, assim, o Costa e Silva vai ser um cara que ele vai fazer uma limpa realmente geral dentro, né, do Congresso daquelas pessoas que não são a favor do seu governo. E só para vocês terem uma ideia, vai ser durante esse período de cassação que vai acabar surgindo, né, algo que a gente vai dizer que é a oposição armada. O que que seria essa oposição armada? São grupos, né, vamos dizer assim, paramilitar, de civis, de políticos, entre outros grupos mais aí, né, simplesmente que vão acabar, vamos dizendo, se opondo ao governo de Costa e Silva. Não só o governo de Costa e Silva, mas também o governo dos militares. Tá bom, gente? Bem, vamos aqui então falar sobre o governo da junta militar que ocorreu no ano de 1969. Costa e Silva, gente, ele vai acabar sofrendo um derrame, né, durante o período em que ele está governando, e o vice-presidente, né, o seu vice-presidente era o Pedro Aleixo. Só que assim, gente, os militares, eles sempre colocavam um civil para ser o vice-presidente, até porque eles sabiam que dificilmente esse cara ele poderia chegar à presidência. Mas quando Costa e Silva sofreu esse derrame, teoricamente Pedro Aleixo ele deveria ser o novo presidente do Brasil. Só que os militares, de forma alguma, não iam permitir que um civil ele governasse o Brasil durante esse período, até porque eles estavam se fortalecendo. E por esse motivo, eles acabaram, vamos dizendo assim, dando um golpe, né, no Pedro Aleixo. E esses três militares que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Que é o Aurélio de Lima Tavares, que é do Exército, o Augusto Rama, que é da Marinha, e o Márcio de Souza Melo, que é da Aeronáutica, eles simplesmente vão tomar o poder, tá bom? E no dia 4 de setembro do ano de 1969, essa data vai ser muito marcante, né, para o governo da junta militar, por quê? Eles estavam achando que estavam totalmente, né, no controle, que estavam no comando. E se lembra desses grupos paramilitares que eu falei para vocês, né, que estavam surgindo? Pois é, gente, eles vão acabar fazendo algo assim totalmente inédito para a história, né? Que eles vão acabar sequestrando o Charles Burke, que nada mais era do que o embaixador norte-americano, que era o embaixador aqui no Brasil. E esse grupo, né, paramilitares, eles vão acabar exigindo, né, para que libertasse o embaixador, que esses militares, né, que essa junta militar, ela deveria soltar 15 presos políticos que estavam, né, em prisões e vamos dizer assim, de uma forma totalmente ilegal, né, sofrendo tortura, não só física, mas psicológica também. E claro que a junta militar, né, após muita pressão, ela teve que ceder às exigências, até porque os próprios norte-americanos exigiram, né, vamos dizer assim, uma atitude, né, dessa junta militar. E claro que eles acabaram cedendo, né, esses 15 presos políticos. E quando, né, o embaixador ele acabou sendo entregue, os militares eles acabaram criando, né, a Lei de Segurança Nacional. E o que que seria essa lei, né, vamos dizer aí, da segurança nacional? Nada mais era do que restabelecer a pena de morte, né, para crimes que eram considerados, vamos dizer assim, atentados contra a segurança nacional, contra a segurança do Brasil. E, de fato, gente, isso daqui é muito importante eu focar isso daí para vocês, porque agora, até você poder matar as pessoas, estaria, vamos dizer assim, legalizado, e esses militares, eles estariam totalmente protegidos pela lei, tá? Claro, depois que passou esse episódio aí, né, bastante marcante na história,
essa junta militar, ela vai acabar, né, se retirando do poder, até porque tá vendo que a pressão tá muito grande, e eles vão declarar vago, né, novamente a presidência do Brasil. Até porque o objetivo da junta militar era tirar o Pedro Aleixo, que era um civil, e colocar novamente um militar, né? E quando essa junta militar ela deixa, vamos dizer assim, essa nova vaga para presidente em aberto, novas eleições vão acabar sendo realizadas, tá bom? E quem vai acabar sendo eleito vai ser o Emílio Garastazo Médici, tá bom? Só que, antes deles saírem, isso daqui é bastante importante eu citar para vocês, eles vão acabar criando, né, a primeira emenda constitucional, tá bom? Você lembra lá da Constituição de 1967? Pois então, gente, a junta militar, ela já criou, né, a primeira emenda dessa Constituição. E qual é que vai ser essa emenda? Dizia-se o seguinte, né, que todas aquelas características que eu já tinha passado para vocês do ato institucional 5, eles estavam, vamos dizer assim, dentro da nova Constituição de 1967 e que dessa forma a própria ditadura ela estava legalizada, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a ditadura militar, através desse ato institucional e da Constituição, ele até então, que era um ato totalmente repressor, ilegal, entre outras coisas mais, passou a ter uma característica totalmente legalizada perante a lei brasileira. Bem, turma, se você gostou do vídeo, por favor, já deixe seu like. Se caso ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo. Na próxima videoaula, eu estarei falando, né, a partir do governo de Médici, até, vamos dizer aí, né, o fim da ditadura militar aqui no Brasil. Tudo bem? A gente se vê até o próximo vídeo, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!